Todo mundo odeia não saber orar. Se tem uma coisa que atrapalha a nossa vida de oração, é ter construído na nossa mente certezas incorretas sobre o que é oração. Então, nesse papo com você agora, eu quero te instruir, compartilhar com você experiências que eu tive e alguns insights que eu tive durante esse meu tempo de caminhada que pode te ajudar na sua vida de oração. Bom, primeira coisa que eu tenho em mente de forma muito clara é que se eu sei o que é verdadeiro, eu não preciso me preocupar com o que é falso. Mas, nesse vídeo especificamente, eu vou acabar pontuando algumas coisas do que não é oração, justamente para que ideias erradas sejam desconstruídas e no local, ideias corretas sejam construídas e sejam bases fortes para que você tenha uma vida de oração cada vez mais saudável, cada vez mais apaixonante, cada vez mais arrebatadora, porque a sua vida de oração importa e impacta as pessoas à sua volta. Vamos nessa juntos? Bom, olha, o primeiro é que a oração não é apenas uma lista de pedidos. E que isso fique muito claro. Por que não é apenas? Porque muitas vezes nós transformamos nosso momento de oração apenas no momento de ficar pedindo as coisas. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, você pode pedir e não tem nenhum problema com isso. Tá tudo ok, beleza? Mas a nossa oração não pode se resumir a uma lista de pedidos. Eu entendo que o Senhor é meu pastor e que Ele não me deixa faltar nada, Ele é meu provedor. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o meu tempo de relacionamento com Deus não pode se basear apenas em pedidos. Já pensou se você tivesse um amigo que só falasse contigo quando estivesse precisando de algo? É bem chato, né? Quando aquela pessoa te manda mensagem só para pedir algum favor, só para pedir alguma coisa, mas não sai dali. Poxa vida. É legal, a gente tem aquela amizade que a gente se relaciona, a gente combina de sair, a gente marca de fazer alguma janta diferente, fazer alguma coisa diferente. E oração é relacionamento. E relacionamento não se reduz apenas a petições. De fato, você pode pedir, não tem nenhum problema com isso, mas você precisa entender que a oração vai além desses pedidos. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler o que está escrito na Bíblia, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Está em 1 João 5, do 14 ao 15. Então, o que esse versículo deixa claro é que a gente tem que orar segundo a vontade de Deus. E bom, no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre isso, sobre orar a palavra, vai estar aqui no card ou na descrição desse vídeo. Então, se você não viu, corre lá e dá uma olhada, porque com certeza isso vai te ajudar. Lá em Tiago 4:3 fala assim, olha, você pede e não recebe porque pede mal, para gastar no seu deleite. É quando a gente tem aqueles pedidos egoístas, sabe? Não tem problema pedir, o problema é que a gente pede muito mal para Deus as coisas. Coloque em um lugar de dependência. De fato, você pode pedir. Mas já que você está pedindo, já aproveita e pede sabedoria para fazer os pedidos e não deixe que a sua oração se reduza apenas a uma lista de pedidos, porque Deus tem muito mais para a sua vida, muito mais profundidade para que você possa viver. O segundo aspecto de uma oração, de uma vida de oração saudável, é que a oração não é um monólogo. Ou seja, a oração não é só o local onde você fala e fica por isso mesmo. Não, a oração é um diálogo, é um relacionamento. Logo, a gente fala e também ouve. Isso mesmo, Deus fala com você e você tem que estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Aí talvez você esteja se perguntando, mas como assim ouvir a voz de Deus? Nem sempre a gente vai ouvir uma voz audível, mas é muito provável que Ele vá falar com você através da palavra dele. Você já leu a Bíblia hoje? Com certeza Deus tem alguma coisa para você. Além disso, o Espírito Santo nos traz uma certeza no coração, muitas vezes Ele nos traz algo na nossa lembrança, um versículo, uma canção, que nunca vai ser contra aquilo que a palavra diz. Tudo aquilo que Deus fala corresponde àquilo que a palavra dele também já disse. Você está atento àquilo que Deus está falando? No momento de oração é o momento perfeito para isso. Quando você ora, você fala, mas ao mesmo tempo você para ouvir Deus falar. Porque como eu disse, oração é relacionamento. Se é relacionamento, tem diálogo. Se é diálogo, tem um momento que você fala, tem um momento que você ouve. E o ouvir na vida do cristão não é apenas ouvir não, viu? É obedecer.
O que Deus tem falado para você nesses últimos tempos, que Ele tem colocado na sua cabeça, na sua mente, através da palavra, através de algumas coisas que Ele tem trago à sua lembrança? Você tem obedecido? A oração é o momento onde o nosso coração é alinhado segundo a vontade de Deus. Se você tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, coloque isso nas suas orações, nos seus pedidos. Fala, Senhor, eu quero ter ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Me ajude a Te ouvir. E fique um momento em silêncio. Pare, ouça, comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança, enfim. Lá em Jeremias 33:3 vai falar assim, olha, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o que você tem que fazer é clamar ao Senhor, orar, que com certeza Ele vai falar com você. Em João 10:27 vai falar assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você é a ovelha do Senhor, então pare e ouça a voz do Senhor. Um aspecto importante é que a oração não é reivindicação. Logo, eu não mando em Deus, eu não coloco Ele contra a parede. Afinal de contas, quem sou eu para fazer isso, né? Mas a oração não é um lugar onde a gente confronta Deus, ao contrário, é onde o nosso coração é confrontado. É onde, através de ouvir a voz de Deus, eu começo a entender que eu não tenho que reivindicar de Deus algo, mas eu tenho que colocar o meu coração cativo diante de Deus para ouvir e obedecer com ousadia aquilo que Deus tem falado com a gente. Eu te perguntei antes, o que Deus tem falado? Agora eu te pergunto, o que você tem obedecido mediante aquilo que Deus tem falado com você? Muitas vezes a gente precisa não só ouvir, mas também obedecer cada vez mais e de forma ousada. Lá em Filipenses vai falar algo bem importante pra gente. Olha, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Como eu disse antes, não tem nenhum problema em pedir as coisas, mas apresente em oração e não para reivindicar, mas para que torne conhecido o seu coração diante de Deus. Um outro aspecto é que a oração não é uma obrigação, oração é um privilégio. Quando eu entendo a obra que Cristo fez na cruz e quanto que isso é importante, o acesso que Ele nos concedeu para orar diretamente a Deus, eu entendo que esse relacionamento é a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Você, por acaso, se alimenta apenas uma vez por semana? Você toma banho apenas uma vez por semana? Ou a pessoa que você tanto ama, você só fala com ela uma vez na semana? É bem provável que não, e eu espero que não. Com Deus é da mesma forma também. E a oração é a forma como nós temos para se relacionar com Ele. É uma das melhores formas que nós temos, para falar a verdade. Então, que a oração não seja apenas uma coisa esporádica do culto de domingo, ou de uma vez na semana, ou apenas do momento ali da sua refeição, mas que seja um momento sincero de intimidade diante de Deus e que isso ocorra na sua vida cada vez mais. E o último ponto, e não menos importante, é que a oração não é uma performance. Isso mesmo. Oração não é o lugar ou o local onde você vai ficar performando. Eu preciso falar bonito, eu preciso... Não, oração é relacionamento. Quando você fala com sua mãe, com seu pai, com a pessoa que você ama, você é ultra mega formal, por mais que você respeite essas pessoas, você vai agir de uma forma simples, porque de fato você tem um relacionamento com aquela pessoa. E o relacionamento com Deus é exatamente igual. Se de fato eu caminho com Ele, eu entendo o poder e a simplicidade que é esse relacionamento, eu não vou ficar criando empecilhos ou barreiras, ou simplesmente conversando a cada tantos dias. Eu quero sempre estar conectado com Ele, eu quero sempre estar próximo com Ele, eu quero sempre estar falando com Ele sobre a minha vida, sobre os planos, os sonhos, as dificuldades. Então, a oração não é uma performance, não é um lugar para você fazer bonito, é um lugar onde nós nos relacionamos face a face com Deus. É um lugar onde eu posso abrir o meu coração, falar dos meus erros, mostrar os meus anseios, falar dos sonhos, ser grato pelas coisas, fazer pedidos, enfim. É um lugar onde eu posso me deleitar na presença de Deus. Então, não entenda a oração como uma obrigação, como um fardo, mas veja a oração como um privilégio. Eu tenho certeza que a partir do momento que a sua mentalidade muda em relação à oração, o seu relacionamento com Deus também começa a mudar. E não somente o seu relacionamento com Deus, porque quanto mais você se relaciona com Deus, melhor é o seu relacionamento com as pessoas. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com seus amigos, seus familiares, porque você não se relaciona com Deus diretamente. Quando nós oramos, o nosso coração é transformado, a nossa vida é transformada e com certeza os nossos relacionamentos também são transformados, porque isso reflete. Bom, é isso.
Uma vez que você já entendeu o que não é oração e que as ideias erradas foram desconstruídas, você pode descansar em Deus e ter uma vida de oração cada vez mais leve. E não só leve também, uma vida de oração com cada vez mais fome. Sempre que nós temos fome e sede de Deus, Deus derrama mais sobre nossa vida. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Se fez sentido, comenta aqui embaixo o que não é oração, que você acreditava, enfim. Quais foram as falsas certezas que você construiu durante esse tempo. E aproveita também, manda para um amigo, manda para o seu grupo da família, da igreja, enfim. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima quinta-feira. Até mais!